Bom dia a todos. Como eu já falei, tivemos uma perda do reverendo Hirono, né? Ele esteve aqui conosco na inauguração do templo aqui, e ele era bastante forte adepto da agricultura da grande natureza, pois dedicou praticamente a vida toda, né, estudando os ensinamentos de Meisho Sama, principalmente no que se refere à agricultura. E muita coisa das relíquias do nosso templo, como imagens originais, né, mesmo as cadeiras que eram da residência de Meisho Sama, a divindade da fortuna, da Ikoku, né, em que Meisho Sama colocou os olhinhos dele, né. Tudo isso foi de grande ajuda da parte dele para a aquisição, né, nossa de todas essas relíquias. E o interessante foi que um mês atrás, antes do falecimento dele, uma pessoa aqui do templo, eu conhecia ele, né, pois da vinda do Brasil acabou conhecendo ele. E essa pessoa sonhou que ele estava num canto bastante triste e que no sonho dela apareceu o reverendo, né, nosso reverendo, e falou: o que você está fazendo, né? E ele, cabisbaixo, triste, e aí falou: não, você vem comigo, né? Vamos trabalhar. E aí o sonho dela acabou assim, né? Ele indo com o reverendo. Aí ela veio me contar isso em dezembro, esse sonho para mim. Eu falei: será, né, que ele vai para o mundo espiritual? E acabei esquecendo. E exatamente um mês depois veio o falecimento dele. E que essa tristeza que ele estava foi de uma tristeza no qual ele se empenhou em escrever um livro, estudando bastante sobre deuses, né, da história japonesa, né, deuses orientais, deuses do Japão. E nisso, um livro bastante de capa bastante grosso, né, contando toda a história, e usou toda a economia dele para essa confecção desse livro, mas que o livro não teve a venda que ele esperou, né? Então ele realmente estava bastante triste com esse acontecido, e que realmente depois disso ele ficou até fisicamente bem debilitado, né? E veio a falecer. Então, o interessante de tudo isso é a parte espiritual, né? O mundo espiritual. Um mundo que, para nós, tem uma cortina que a gente não consegue enxergar, né, exatamente como ela é, mas que a gente desconfia mais ou menos como seja, mas que não é permitido a nós, né, adentrarmos e entendermos mais detalhadamente, né? Mas que a gente percebe que muita gente aqui do templo tem sonhado com o reverendo Nakahashi, e com bastante pressa, né, trabalhando, fazendo, dedicando em prol da messiânica, em prol da divulgação dos ensinamentos de Meisho Sama. Ou seja, para a construção desse novo mundo, né, que é o mundo
onde é representado, para a gente entender bem esse mundo, pela oração Zengen Sandi, né? Quer dizer, a única oração que Meishu Sama confeccionou, que fez, é justamente essa, contando o mundo dos messiânicos, né? E é interessante, eu não entendia bem essa parte, porque são separados, né? Esses mundos são separados. No passado, o reverendo, de conhecimento de muita gente aqui, ele tem um amigo que pertence à religião budista, mas com uma sensibilidade muito aguçada espiritualmente. E eu tive o privilégio também de conhecê-lo e, juntamente com o reverendo, de presenciar bastante milagres espirituais, né? Através dele. E aqui, como no ensinamento, né, ele tinha esse dom, né, podemos dizer, de, olhando uma foto de alguém, já praticamente ele lá no Japão, aqui a gente às vezes mostrava a foto de alguém daqui do Brasil, e ele se transportava espiritualmente e já chegava de frente à pessoa e espiritualmente conhecia a pessoa. Então dava detalhes da pessoa, da vida da pessoa, né? Tinha essa mobilidade muito grande espiritual. Aí o reverendo falava, nós adquirimos um lugar assim, né? Que é o caso da fazenda aqui em Ibiúna. Aí ele mostrou a foto, aí ele veio espiritualmente, né? Quer dizer, questão de segundos, ele fechava o olho, já estava aqui no Brasil. E contava que tem um lago assim, e que tem isso, tem um chalé assim. Contava detalhes realmente fiel, né? Então tinha esse grande dom. E que realmente, quando o reverendo chegava no Japão, não precisava telefonar, não precisava fazer nada. Ele vinha. E sentia a presença, né, do reverendo chegando. E, por incrível que pareça, com o advento do celular, tinha que ligar para ele. Quer dizer, ele meio que perdeu esse dom de perceber a chegada. Ele ligava, né? A gente tinha que ligar pelo celular. Uma das curiosidades interessantes disso. E uma das coisas assim interessantíssimo, eu estava sozinho com ele nesse dia. Ele entrou assim rapidamente dentro do altar, dentro da nave do altar do Japão, e ele olhou para o altar, onde tem só uma escrita, né, de Meishu Sama, e a foto dele, né, que é o altar tradicional, a escrita Daiko Myo Nyorai, né, e a foto de Meishu Sama. Só que ele olhou para o altar, mas ele olhou sem olhar, quer dizer, com os olhos fechados, entreabertos, e ele falou assim: vocês também veneram Kannon? Aí eu falei: sim, claro. Quer dizer, ele olhava para o altar, ele não via nem a imagem escrita Daiko Myo Nyorai na matéria, nem Meishu Sama na foto. Ele olhava a presença forte de Kannon. Então aquilo, porque não estava o reverendo, estava só eu e ele conversando comigo, aquilo só veio confirmar no que a gente acredita, né? E que realmente algo ligado a Kannon, né, que é o segredo da messiânica, né? E é interessante porque Kannon tem passe livre, podemos falar assim, dentro do budismo, pois é conhecido no budismo, né? Ele tem
na religião ocidental, na católica, né, como Nossa Senhora, também tem, né, seguidores e pessoas que veneram, né? E ele confirmava essas visões sempre que ele vinha. E ele achava também estranho, porque praticamente a cúpula divina do mundo, por que fica em volta da messiânica? Né? É uma das curiosidades dele. Também ele não entendia o disso. Por quê? Né? Porque ele, com essa faculdade de visão, ele tinha... Mas ele que nunca tinha visto tanta divindade num lugar só, né? Então, ele sabia que era algo muito importante, muito grande, e o reverendo quis explicar bastante. E levou ele para o solo sagrado, onde está o Meishu Sama, no mausoléu de Meishu Sama. Aí, chegando lá, ele olhou para o mausoléu e saiu correndo. Correu, pulou a cerca que não pode pular, né? Não pode adentrar ali, tem uma cerquinha. Ele pulou e foi correndo até onde está Meishu Sama em corpo, né? Aí nós ficamos assim, e agora, né? Não pode fazer isso, né? Não pode entrar, e a gente ficou... Mas como não tinha ninguém, ele ficou lá. E ele voltou, e a gente perguntou, né? O que aconteceu, né? Falou que Meishu Sama me chamou. Falei, puxa. E ele não deu detalhes do que ele conversou com o Meishu Sama. Mas que, com certeza, hoje a gente, pensando, né, que era algo sobre essa novidade, que é o espírito do fogo. Pois no budismo, que impera é o espírito da água também, como no catolicismo. Né? Então, ele fazia muito tratamento com as pessoas que visitavam ele. Ele fazia tipo de uma oração nas costas da pessoa e passava a mão, limpava as impurezas espirituais dessa pessoa. Né? Mas que o reverendo explicava que ele usa o espírito da água, né? Pede ao espírito da água. Então que essa pessoa melhora, mas que ele leva, né, como água, limpa a pessoa, mas leva a água suja para casa. Né? E de uma parte, a esposa dele começou a ter problemas, principalmente de ordem mental, e aí o reverendo me explicou que é essa mácula que ele leva para a casa das pessoas, que ele ajuda, que ele não consegue, né, dar um fim, né, pois a água fica turva, né, e levava para casa. Então, eu tenho certeza que é essa novidade, né, que é o espírito do fogo, que Meishu Sama nos trouxe, é a diferença, né? Pois quem decidiu por ajudar os outros, sempre a gente percebeu que houve um sacrifício muito grande das pessoas, né, para ajudar os outros, pois só era apresentado o espírito da água. Então as pessoas faziam questão de ajudar, mas que ficava com, né, a mácula da pessoa. Então, era complicado nessa parte, pois a gente via que a pessoa não alcançava a felicidade junto com a pessoa que melhorava, né? Existia esse sacrifício muito grande. Só que, com a chegada da luz de Meishu Sama, é a salvação de quem ajuda também, né? Pois é queimado a mácula, né? Vira cinza. Então, em outras religiões, é
prometido o reino do céu após a morte, né? O reino do céu no mundo espiritual. Isso tanto no budismo como no catolicismo. E Meishu Sama não. Que é nessa vida, é possível nessa vida a gente alcançar um nível espiritual para que seja atingido a felicidade, né? Atingir a felicidade. Então, com a explicação do reverendo, a gente entende bem isso. E, ao mesmo tempo, a gente entende que existe mundos espirituais, né? E, como no filme, vocês devem ter assistido do Chico Xavier, né? Nosso Lar, ele explica que existem mundos, cidades diferentes, né? No céu. E no filme é uma cidade ali. Mas ele explica que tem outras, né? E geralmente, aqui no nosso mundo, a gente está num plano só, todos os países, né? Mas que no mundo espiritual é sobreposto, né? Um em cima do outro. Existem mundos mais elevados e mundos menos, né? O que Meishu Sama nos ensina, 180 graus, né? São 180 mundos. E a gente parar para pensar, realmente, 180 é bastante, né? Então, essa diversidade de pensamentos é justamente proveniente dessa variedade de mundos que existe, né? E realmente, o que existe nesse mundo aqui, atual aqui, é, na verdade, uma cópia. Muitas vezes uma cópia inferior, né? Uma cópia do mundo espiritual. Então, tudo isso que tem acontecido, da inovação tecnológica, avanço tecnológico, nada mais é do que uma cópia do que existe no mundo espiritual, né? Então, existe esse fascínio do ser humano justamente pela tecnologia, por justamente ser algo que muitas vezes os cientistas mesmo captam do mundo espiritual, né? Pois não é alguma coisa que eles descobrem de tanto eles pensarem, não é, vem num lampejo e eles descobrem certas coisas que pensando não conseguiria, né? Então são cópias do mundo espiritual. E justamente esses países no mundo espiritual, podemos dizer assim, um desses reinos é o de Meishu Sama, né? É um reino novo. E o trabalho que todos eles, né, pessoas que viveram aqui como messiânicos, foram trabalhar também no mundo espiritual para a construção desse mundo, é justamente a criação desse novo mundo, né? E é interessante a gente ouvir falar, por exemplo, de um outro país, né? A gente só conhece o Brasil. E para a gente o mundo é esse. Essa violência, esse problema com os políticos, N problemas. Mas se a gente parar e pensar que é só aqui, a gente acha que o mundo é assim, né? A gente não imagina um mundo melhor. O mundo pior é mais fácil imaginar. Mas sempre um mundo melhor, diferente. Aí você conhece outros países nórdicos, países bem civilizados materialmente, entre aspas, né? Então aí você passa a ter uma outra mentalidade, né? Puxa vida, podia ser assim, né? Quer dizer, o mundo espiritual também é assim. Por isso a importância da gente criar primeiro esse mundo para a gente e depois convidar as pessoas como turismo, venha conhecer, né? Mas primeiro tem que construir. Primeiro tem que alicerçar, né, esse mundo. E é um mundo que tem influência enorme no mundo material, pois é o desejo de Deus Supremo a concretização desse mundo, né, não só no mundo espiritual, e sim aqui no mundo material. E então são ideias bastante diferentes, bastante revolucionárias,
e justamente às vezes difícil de entender, né? Mesmo na parte da medicina, muitos daqui ainda têm dificuldade de entender na real proporção, né? No fundo, entender o que Meishu Sama está explicando, né? Quer dizer, a razão de o que está acontecendo hoje, né? Pois existe no mundo espiritual esse pensamento. Então aqui é apenas um reflexo. Daí a importância que Meishu Sama dava, ele vivo, aqui na Terra, de ir aos templos, diversos templos ele visitou, para ter uma conversa com as divindades locais, né? Para realmente explicar dessa novidade. Pois ainda é muito forte, enraizado, muitas das tradições antigas, né? Então, essa era uma das coisas que me deixava bastante intrigado, era realmente esses mundos paralelos, né? Pensamentos bem diferenciados, né? Mas aí a importância de nós ficarmos bem firmes, né? Bem na nossa alma desse mundo novo, né? Para que as pessoas possam vir conhecer. Né? Primeiro como turista, né? Mas depois falar, não, quero morar aqui, gostei, né? Esse é o objetivo, né, de Meishu Sama. Então, essa materialização da oração Zengen Sandi, que nós estamos empenhados de fazer, tem muito a ver com essa construção paralela, tanto no mundo espiritual como aqui no mundo material, né? E isso fazer com que as pessoas também vivas, pessoas aqui, possam conhecer, né? Então, desse ensinamento que fica bastante evidente, é aproveitarmos que nós temos essa afinidade com Meishu Sama ou com Kanon. Em alguma vida a gente teve alguma afinidade, aproveitar, né? É como se você conhece alguém num país bacana lá. Você tem uma chance de ir nesse país, pois você conhece alguém lá. Então, a pessoa te mostra o país, fala a língua do país, né? Então, aproveitar essa afinidade, né, que a gente tem com Meishu Sama, para que a gente entenda realmente, né, que existe esses mundos, né? Então, tentar entender realmente todo mundo, pois cada mundo, né, tem sua peculiaridade, as coisas boas desse mundo, né? E ter essa compreensão de que não é a coisa certa, né? Por exemplo, podemos dizer assim, isso é certo, isso é errado. Não, é cada mundo, né? Cada mundo, e respeitar o mundo. Então, para a gente não julgar, não entrar nesse mérito, né? E fazer o esforço para o nosso mundo, né? E convidar as pessoas. Eu sei que para esse mundo que hoje está, não é um trabalho fácil, mas que, no fundo, é Meishu Sama que vai fazer, né? A gente aqui só instrumento, né? Então, agradecer realmente ao reverendo Hirono, né, por tudo que ele fez por nós, e essa homenagem justamente nesse dia de homenagem aos ancestrais, né? E que ele estará trabalhando bastante, né? Obrigado a todos. Realmente um bom domingo a todos.